Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Faturável. Confira as principais notícias de hoje. Malásia habilita 4 novas plantas para exportar frango halal. Marco temporal, STF suspende processos que solicitavam novas demarcações de terras indígenas. CNA envia proposta para o Plano Agrícola e Pecuário deste ano. Nova diretoria da ProSoja toma posse em Brasília. E na Dica de Ouro, vamos mostrar como o produtor pode evitar e combater pragas e doenças que atacam as culturas de inverno. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição com uma reportagem especial sobre eucaliptos. Você sabia que é uma das árvores mais plantadas do mundo e metade dessa plantação fica no Brasil? Vamos descobrir os mitos e curiosidades na reportagem de Alan Pitts. O Brasil é referência mundial no cultivo de eucalipto e possui atualmente mais de 7 milhões de hectares plantados. Verdadeiras florestas que impressionam pelo tamanho e importância. É do eucalipto que vem, por exemplo, a celulose, matéria-prima para diversos produtos, como explica Dito Mário, diretor executivo da Reflore, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas. Só a celulose ela tem mais de 5 mil utilidades. Ela vai em mais de 5 mil produtos. Por exemplo, você tem a nanocelulose, que você tem ela em inúmeros produtos. E ainda, esta inovação que vem vindo, né? Estes novos produtos que poderão substituir o plástico, né? Vai na sua tela de computador, na sua tela do celular. São mais de 5 mil usos que a celulose pode estar atendendo esses produtos. Agora, nós temos que pensar também, não é só na parte econômica, na parte ambiental. Todas essas empresas, elas têm a certificação. E a certificação é muito mais exigente do que qualquer órgão ambiental dos estados em termos de conservação. Em termos de só para você, eu vou dar um dado aqui do Mato Grosso do Sul. 2010, nós tínhamos em torno aí de 430, 450 mil hectares que era de reserva legal e também de APP. Em 2023, nós fomos para quase 700 mil. Grande parte deste acréscimo foi em função das empresas que aqui se instalaram para produzir celulose, porque eles vêm para poder manter o mercado deles. É preciso uma série de exigências que a certificação faz e que eles fazem com muito prazer. A descarbonização que nós estamos falando, que o mundo prega, que precisa, o componente arbóreo, ele é super importante. Por quê? Porque o eucalipto ele é plantado, para a celulose ele fica em torno de 7 anos, e depois ele é cortado e é brotado novamente. Você pode conduzir 2 ou 3 vezes. Ou então virar um novo material na mesma área. Ou seja, todas as vezes eles estão sequestrando o carbono. Então isso é muito importante para o meio ambiente e para a parte social. É só você ver a transformação que estas indústrias fazem aonde elas chegam. Originárias da Austrália, Indonésia e outras ilhas da Oceania, as primeiras mudas de eucalipto chegaram ao Brasil em 1868, sendo plantadas no Rio Grande do Sul. Ainda no mesmo ano, alguns exemplares também foram plantados na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Porém, seu plantio em escala comercial começou por volta de 1904, para fornecer a lenha utilizada como combustível nas locomotivas e como dormentes dos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, de São Paulo. Ele se espalhou pelo Brasil. Mas existem alguns mitos que envolvem o cultivo de eucalipto. Por exemplo, que as plantações destroem o solo, o que não é verdade, como explica o diretor executivo da Reflore. Uma empresa que vai investir 20 bilhões de reais, 5 bilhões de dólares.
Você acha que é uma empresa que vem para degradar o solo? Ela vai ficar aqui 5 anos e depois vai... Não tem cabimento uma coisa. Pelo contrário, todas as áreas que estavam degradadas é que estão sendo ocupadas pelo eucalipto. Você está regenerando essa área, você está trazendo essas áreas para o sistema produtivo novamente. Todo mundo, pelo menos a maioria, né? Você nasce e vai para um berço de madeira, a maior parte deles. E quando a gente vai embora para o outro lado, você vai abraçado a um tronco de madeira também, minha filha, a não ser que você vá ser cremado, né? Mas do contrário, você vai também abraçado a um tronco de madeira. Então, você imagina o número de produtos que a madeira está inserida. Faz parte da nossa vida. Nós dependemos da madeira para poder também ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. E a hora do nosso giro de notícias. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, celebrou a autorização de 4 novas plantas para a exportação de carne de frango para o mercado da Malásia. O país é reconhecido internacionalmente como um dos mercados mais criteriosos para produtos halal. 2 unidades da BRF, uma da JBS Aves e uma da Vibra Agroindustrial, que estão localizadas no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. As unidades habilitadas se somarão às outras 3 plantas frigoríficas já autorizadas a embarcar produtos para a Malásia. A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Agricultura, comemorado no dia 24 de abril. O evento contou com a presença de produtores rurais e das principais lideranças do setor produtivo nacional. O deputado federal, Tenente Coronel Zuco, que presidiu a sessão, destacou em seu discurso que, diferente do MST, que tem o Abril Vermelho, o trabalhador rural se dedica 12 meses do ano ao verde da soja, o amarelo do milho, o marrom do café, o branco do algodão e tantas outras tonalidades que compõem a paleta de cores do agronegócio. Somente nos últimos 33 anos, a produção de grãos no Brasil cresceu 429%, enquanto a área plantada aumentou 108%. Nessas últimas 3 décadas, o agronegócio tem sido a âncora da economia brasileira, cuja participação no Produto Interno Bruto é de 24,8%. A semana foi marcada por algumas valorizações positivas dos preços no mercado do boi gordo. Pecuaristas estão lutando com algum êxito para conseguir preços mais elevados para o gado, beneficiados pela qualidade das pastagens. A estratégia está sendo reter os animais nas fazendas para negociar, enquanto os frigoríficos compram apenas o necessário para continuar suas operações de abate. O mercado físico do boi gordo manteve na última semana o padrão das negociações em grande parte do país. Segundo apontou a Scott Consultoria, o mercado está em ritmo moroso, as negociações ocorrem para atender as escalas de abate que seguem bem posicionadas. Com isso, o mercado ficou estável, num acirrado embate entre pecuaristas e frigoríficos. O mercado físico do boi gordo manteve preços da arroba firmes ao longo desta semana, com viés de alta para os próximos dias. A Blue Farm realiza no próximo dia 30, nesta terça-feira, uma webinar sobre os bastidores do financeiro no agro. O encontro é destinado a gerentes, técnicos, gestores e produtores que atuam em qualquer segmento produtivo do agronegócio e que desejam destravar o financeiro da sua fazenda e descobrir tudo o que há por trás dos bastidores do financeiro e como a gestão de negócios pode ser a solução para impulsionar a produtividade na sua propriedade. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas, por isso a importância de garantir a inscrição. A webinar está marcada para começar às 8 horas da noite no canal do YouTube da Blue Farm. Mais informações no site bluefarm.com.br. E a hora da dica de ouro para o produtor. O engenheiro agrônomo Marcelo Franco fala sobre como evitar e também combater essas pragas e doenças que são um pesadelo nas lavouras. Nós estamos situados aqui na região do Planalto Central, né, na região de aproximadamente 1.000 metros de altitude, numa região que temos a possibilidade de fazer as culturas de inverno.
Hoje, basicamente, nós podemos dividir as culturas de inverno de sequeiro e de irrigado, né? As culturas de sequeiro, elas estão mais voltadas para a produção de sorgo, e milho e trigo, né, que seria no sistema que a gente fala safrinha, né, pós-cultura de verão. Então, ele pega ali final de verão e outono, né, pega um pouquinho só do inverno. A colheita praticamente que é no inverno. Temos as culturas de sequeiro também, que são cultivadas pós a cultura principal de verão, principalmente a soja, que são as plantas de cobertura, né, que não visam necessariamente a colheita de grão, mas sim a proteção do solo, né, a cobertura do solo. E temos as culturas de irrigação, né, principalmente via pivô central, com destaque para o trigo e o feijão, em questão de área. E também o tomate, cenoura, alho, né, que também são cultivados aqui na região, principalmente do Distrito Federal. No âmbito não só de pragas, né, que a gente fala, pragas é referente a inseto, mas também doenças, né? Então, quando tratamos das culturas de sequeiro, especialmente a safrinha, o milho e o sorgo, hoje os principais problemas seria, no caso do milho, as lagartas, né, desfolhadeiras e que atacam a espiga, a cigarrinha, né, do milho, né, que também é um problema seríssimo, transmissão de doença, e no caso do sorgo, principalmente as lagartas e o pulgão amarelo. O controle, que é relativamente simples, né, feito com inseticidas químicos e biológicos, né, dentro do nível de infestação máximo aceitável. Esse aí é o correto. No milho, nós temos a opção dos milhos transgênicos, né, BT, que são utilizados como controle complementar, né, que vem dentro da própria planta, né, e no sorgo nós não temos essa possibilidade. E no caso do feijão e do trigo, que são culturas já irrigadas, aí sim nós temos uma preocupação maior, né, onde nós temos no trigo problema de lagartas, desfolhadoras, pulgão, e no caso das doenças nós temos duas principais, as ferrugens, né, e a brusônia. E no caso do feijão, nós temos como pragas, principalmente também as lagartas, né, desfolhadoras e pragas também de solo, né, que pode ocorrer lagarta de solo, como a lagarta elado ou lagarta rosca. As lagartas desfolhadoras, as lagartas de vagem, né, e temos uma praga muito comum na nossa região, que é a mosca branca, que transmite uma doença para o feijão, né, que é o mosaico dourado, que causa uma virose, né, que não deixa a planta se desenvolver bem, limitando praticamente totalmente a produtividade. O que a gente tem por praxe no nosso setor é que ele procure, né, uma empresa especializada, né, de planejamento, consultoria, ou que venda os produtos e preste assistência técnica, né, para orientá-lo, né, e o acompanhamento do início ao final do ciclo. Intervalo comercial, e na volta a gente fala sobre o novo Plano Agrícola 2024-2025, que deve ser lançado pelo governo federal para atender os produtores. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entregou nesta semana ao governo propostas para o Plano Safra, o programa de incentivo à produção no país. E entre as prioridades está o fortalecimento do seguro rural. No encontro, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apontou as prioridades do setor junto ao governo federal. O documento deve auxiliar na construção do Plano Agrícola e Pecuário 2024-2025. Um dos principais pontos levantados foi a necessidade de aumentar os recursos para o seguro rural. Isso porque, no início do mês de abril, o governo anunciou regras mais restritivas de acesso ao seguro, o que desagradou produtores rurais, de acordo com o presidente da CNA. O que o ministro passou para a gente
que ele está trabalhando para ver de que maneira ele pode suavizar o problema do corte do seguro rural. Eu acho que entre o ministro dizer o que é que nós estamos propondo que é coerente com o que ele pensa e a execução mostrou nesse último plano que nós entregamos a ele, que o Ministério achou que tudo era mais ou menos o que eles pensavam, mas na hora da concretização ficou muito a desejar. A proposta também enfatiza a importância de ampliar as linhas de investimento e de regulamentar a lei que instituiu o Fundo de Catástrofe. O documento de 51 páginas foi elaborado em conjunto com federações de agricultura e pecuária, sindicatos rurais, produtores e entidades setoriais, após reuniões realizadas em diversas regiões do país. Para a CNA, é necessária uma reavaliação dos instrumentos políticos agrícolas disponíveis, como o crédito rural, seguro rural e política de garantia de preços mínimos, a fim de mitigar os impactos negativos do clima e do mercado sobre a atividade agropecuária. A questão do seguro rural ela precisa ser levada muito a sério, talvez seja a pauta principal do documento que nós entregamos hoje, porque não há como, se nós analisarmos os últimos anos, a queda da área financiada no Brasil. Esse ano passado nós tivemos aí uma redução de 14% para 6%, 7% da área financiada, que é muito pouco. Em países como os Estados Unidos, a área segurada chega a mais de 80%. Então, portanto, nós temos que ter essa preocupação, onde os 960 milhões que foram alocados é muito pouco, e aí a gente pede a complementação, no mínimo, de mais 2 bilhões. Dentre as 10 propostas divulgadas, a CNA enfatiza a importância de garantir a suplementação de 2,1 bilhões de reais ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2024, totalizando 3 bilhões de reais. E para 2025, 4 bilhões. Além disso, destaca-se a necessidade de disponibilizar 570 bilhões de reais em recursos financiáveis para o PAP 2024-2025, com garantias de que esses recursos estejam disponíveis ao longo de toda a safra. De acordo com o ministro da Agricultura, o Plano Safra já está sendo tratado junto à equipe econômica do governo. Não temos que ter só o foco no orçamento. É importante aumentar recursos e pedir apoio à CNA, pedindo apoio aos parlamentares e pedir apoio ao ministro Haddad e à equipe técnica para disponibilizar mais recursos do orçamento para o Plano Safra, para a subvenção. Mas não só isso, né? As linhas de crédito dolarizado estão sendo ampliadas, custeios dolarizados para aqueles que têm hedge natural, muito provavelmente será mais competitivo até, porque conseguimos trazer juros mais baratos. Então, ampliar o aspecto de recursos também é uma forma de atender os produtores. Hora de conferir como fica a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. Vamos falar da previsão do tempo para esta semana em todo o Brasil. Aqui nós temos um mapa de acumulados de chuva durante a semana e fica bem claro duas situações aqui com extremas chuvas. Nessa parte mais norte do país e também na região sul. Na região centro-oeste e também boa parte da região sudeste, ainda persiste aquela atuação daquele anticiclone que favorece pouca nebulosidade e com chuvas mais nas áreas na faixa litorânea que envolve Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo. Mas de qualquer forma são chuvas com volumes não muito significativos. Já na região norte e parte da região nordeste, ainda temos a ZICIT, que é a zona de convergência intertropical, e olha, ela está atuando bem nessa faixa norte e proporciona acumulados de chuvas significativos ao longo da semana. E essas chuvas podem vir com aquelas características, pancada de chuva, trovoadas e também rajadas de vento. O destaque aqui para a região norte é praticamente toda essa faixa norte, com pontos que podem até ficar acima dos seus 60 a 80 milímetros, justamente aqui nessa parte mais oeste do Pará, e também pegando também nessa faixa, inclusive Ilha do Marajó e essa parte leste aqui do Amapá. O retorno das chuvas em Roraima, nos últimos meses as chuvas estavam aí bem escassas, temperaturas elevadas e baixa umidade, e já nesses últimos dias de abril e início de maio já temos um retorno aí de chuvas, principalmente do centro ao norte de Roraima. Olhando a região nordeste, mas dando continuidade, temos ainda chuvas aqui também nessa área de Tocantins, onde tem a área de Matopiba,
muitas chuvas aí para acontecer em todo o estado, e o destaque realmente fica aqui do centro para o norte do estado. E olha, praticamente toda a região vai receber chuvas aí nessa última semana de abril e já os primeiros dias de maio, persistindo aquele padrão muito chuvoso aqui na região norte. Olhando a região nordeste, nessa faixa norte ainda vai persistir volumes significativos, a ITCZ influenciando e também ventos úmidos que vêm do oceano e vêm aqui para essa área mais na faixa litorânea da região nordeste, vai promover chuvas. Olha, o destaque mais uma vez é o Recôncavo Baiano e também Salvador, que ao longo da semana vai receber chuvas e em alguns momentos pode ser forte e termos aí acumulados significativos ao longo da semana. Não se descarta chuvas nessa toda essa área aqui que envolve o sul da Bahia e também já pegando a região sudeste, como comentou, mas ainda assim os volumes não serão muito significativos. Região centro-oeste, ainda o norte de Mato Grosso recebendo chuvas ao longo da semana, chuvas dessas que podem trazer acumulados significativos e ocorrendo principalmente à tarde devido ao calor e umidade que ainda prevalece aí nesses pontos mais próximos aqui da região amazônica. E já na região sul, chuvas ao longo da semana, tem formações de centros de baixa pressão com cavado. Cavado é áreas alongadas de baixa pressão e isso proporciona bastante instabilidade, olha aí, com chuvas com volumes que podem até ultrapassar 60, 80 milímetros, principalmente no Rio Grande do Sul. E atenção para essa faixa do sul ao centro, que pode acarretar essas chuvas ao longo da semana. Centro de baixa pressão, cavado e mesmo até sistemas frontais atuando, que vão ficar mais no Atlântico Sul, mas ainda assim vão favorecer essas chuvas, não só no Rio Grande do Sul, como também em Santa Catarina e chegando essas chuvas até no sul do Paraná. A exceção fica realmente daqui do centro à parte norte do estado do Paraná, que vai ficar aí com uma condição ao longo de semana poder ter uma chuva, mas de forma bem isolada, e o mesmo também acontecendo no sul de Mato Grosso do Sul. Olhando as temperaturas elas estão ainda se mantendo elevadas, olhamos e principalmente nessa parte central do país, onde está a influência desse anticiclone. Então, o destaque fica para a região sudeste, boa parte da região centro-oeste ao longo da semana, e em São Paulo, principalmente do centro ao oeste do estado, e olha, essas temperaturas podem ficar em torno daí dos seus 34 a 36 graus, e o mesmo acontecendo também aqui em Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e pegando toda essa parte oeste e sul de Goiás. E em relação à região sudeste, além dessa área do centro a oeste de São Paulo, também essa parte oeste de Minas Gerais, que podem ter temperaturas na parte da tarde variando entre seus 34 a 36, justamente a área onde o anticiclone está com maior influência, e quando ele atua, ele proporciona essa massa seca e quente e relativamente seca. Então, seco é na questão da umidade, que a umidade aqui em alguns pontos podem ficar em torno dos seus 25%, então bastante atenção. Além dessa parte central do país, destaque também fica para a região nordeste, mas nessa área do interior, que envolve aqui o sudeste do Ceará, pegando o oeste da Paraíba, sul do Piauí e também essa parte mais oeste da Bahia. E já na região norte, persistem os padrões mais elevados, principalmente no sul de Tocantins. E a nova diretoria da ProSoja tomou posse nesta semana em uma cerimônia oficial na capital federal. E a nossa equipe conversou com exclusividade com os novos presidente e vice-presidente, Maurício Buffon e também Lucas Costa Weber, que falaram sobre os desafios para os próximos 3 anos. Fator Agro entrevista agora o novo presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon. Bom dia, presidente. Obrigada pela sua participação aqui no programa Fator Agro. Fala para nós qual é a missão a partir de agora. Eu sei que o senhor já integrava essa diretoria, mas agora a responsabilidade é ainda maior. Bom dia, amigos. Realmente temos muito desafio. É um desafio enorme aí estar à frente de uma entidade como a ProSoja Brasil. Mas a gente já vinha integrando a diretoria anterior, né? Vinha como primeiro presidente aí na gestão do Galvão. E então a gente vem se adaptando e aprendendo para chegar agora nesse momento aí e conduzir a entidade aí junto com as demais, a ProSoja, as 16 a ProSoja aí, levar a entidade ainda a maior defesa ainda ao produtor, né? Que essa é uma entidade que realmente defende os interesses do produtor rural.
E diante desse cenário que nós tivemos, a quebra da safra, quais são as principais demandas que devem ser atendidas a partir de agora? Hoje o setor passa por uma grande dificuldade, né? Tivemos problemas de clima de norte a sul do Brasil, um ano totalmente atípico, há muitos anos isso não acontecia no país, e esse ano realmente a diminuição da safra colhida, ainda mais com o preço das commodities agrícolas em baixa, né? Vem se ajustando esse novo patamar de preço. Isso está trazendo um impacto muito grande para a receita do produtor, para ele conseguir cumprir os compromissos já firmados. Então, as primeiras medidas nossas é realmente juntar forças aqui e trabalhar para ver se a gente senta na negociação com os governos, principalmente o governo federal, aonde ele consiga fazer, né, já tem feito algumas medidas para diminuir essa crise, mas precisa aumentar, nós precisamos ir além disso, porque já vem um plano safra, já se começa uma nova safra, nós precisamos resolver essa safra e resolver essas dívidas atrasadas para o produtor poder sim entrar numa próxima safra com perspectiva de uma boa safra, né? Temos uma perspectiva de clima para o ano que vem, segundo a meteorologia, melhor do que esse ano, mas os investimentos para o setor ainda são incertos e isso põe também um ponto de interrogação no tamanho dessa safra. Nós não acreditamos numa safra tão abundante devido a essa diminuição de recurso aplicado em tecnologia para poder obter uma boa colheita lá no futuro, né? E também uma insegurança de preço realmente, porque os preços de commodities vêm num novo nível das commodities mundial e isso impacta diretamente o bolso do produtor. Em relação à segurança jurídica no campo, quais serão os desafios? A segurança jurídica não só no campo como na cidade, hoje é um desafio do Brasil, né? Passamos por um momento muito delicado, recentemente várias medidas vêm acontecendo, tivemos muitas invasões no campo, né? E nem todos os governos estaduais estão dando a resposta que o produtor precisa. Alguns sim, tem muitos dos governos estaduais firmando e mantendo as posses dos produtores, que na verdade são propriedades, né, que tem que ser garantido porque é um direito do produtor e de qualquer um que tem uma propriedade ter a posse garantida pelo Estado. Então, dessa forma, a gente precisa também se aliar a essas medidas que estão sendo feitas e contar com o judiciário. É importante que ele se mantenha o produtor no campo, que é o que ele sabe fazer, é produzir, e para isso nós temos que ter paz no campo, e essas questões jurídicas são muito importantes para manter o produtor lá no campo sem ameaças que vêm aí por um setor que às vezes não trabalha no campo como o produtor. Tivemos aí a posse do Maurício Buffon, ele que já foi presidente da ProSoja Tocantins por 2 vezes, já foi vice-presidente, e é uma pessoa que a gente já conhece. Ele foi produtor em Sorriso também, no Mato Grosso, em 2009 se mudou para Tocantins, e é alguém que a gente tem participado nos últimos anos dentro da ProSoja Brasil. Vejo que ele é uma pessoa que está muito bem preparada e também é uma pessoa muito ponderada, que busca sempre o diálogo e abrir portas. Então, a ProSoja Brasil está muito bem representada, né, substituindo agora o Galvão, que sempre foi também um grande defensor dos produtores, apesar das polêmicas, mas sempre esteve do lado dos produtores, e agora o Galvão se despede da ProSoja Brasil e o Maurício Buffon assume. Nós, da Mato Grosso, aí temos o privilégio também, eu como vice-presidente direto da ProSoja Brasil, o Luiz Pedro Bir é o vice-presidente Mato Grosso, que temos as vice-presidências estaduais, e o Diego Francisco Bertuol também, que é o diretor administrativo da ProSoja Mato Grosso, passa a ser conselheiro fiscal da ProSoja Brasil. Ou seja, além de termos aí uma substituição de uma pessoa preparada, Mato Grosso também está representado dentro da ProSoja Brasil. Intervalo comercial, e na volta vamos falar sobre a Expo Zebu, uma das feiras pecuárias mais importantes do mundo, que começa neste final de semana em Uberaba, Minas Gerais. Não saia daí, o programa Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida.
Já estamos de volta e olha, começa hoje a 89ª edição da Expo Zebu, a maior feira pecuária zebuína do mundo, em Uberaba, Minas Gerais. Prometendo, mais uma vez, destacar excelência genética, inovação tecnológica e oportunidades de bons negócios. Veja na reportagem de Alan Pitts. A 89ª edição da Expo Zebu, a maior feira de pecuária zebuína do mundo, começa neste sábado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e a expectativa é atrair cerca de 400 mil visitantes e gerar mais de 300 milhões em negócio, como revela Moacir Sgarioni, o superintendente-geral da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ. A ABCZ é uma entidade, responsável pelo serviço de registro genealógico das raças zebuínas no Brasil e já em alguns outros países em parceria. Ela tem 104 anos e nós estamos na 89ª exposição, quase 90 anos de edição da Expo Zebu. E é sobre raças zebuínas, Gir, Nelore, Guzerá, Indo-Brasil, Sindi, Brahma, Tabapuã, e Girolando e tal. Então, é a maior feira deste segmento no mundo. Vamos estar com 2.500 e poucos animais, de elite para julgamento. Leilões estamos crescendo. Número de argolas 20% a mais do que o ano passado. Então, para nós é sempre um prazer muito grande poder, mesmo não estando num momento extraordinário do valor do boi gordo, mas o gado de registro, PO, melhoradores de plantel, ele segue firme com pessoas investindo, e isso é muito importante para o Brasil e para as raças de corte. O produtor brasileiro, ele é um exemplo de enfrentamento de crise, ele não se deixa abater, não abandona o barco. É gratificante a gente ver, organizar um evento e ter a participação e a coragem, a confiança do expositor, do investidor, porque tem pecuaristas, pequeno, médio e grande, empresários de vários segmentos que também está no agronegócio, na pecuária seletiva, e isso é muito gratificante. Então, a ABC tem que fazer a parte dela, e os criadores correspondem a essa expectativa. A gente está muito feliz. Os leilões são o ponto alto da Expo Zebu, principalmente para apresentar as tendências genéticas para a próxima estação reprodutiva. E nos leilões, os interessados ainda podem comprar o gado com pagamento facilitado. O leilão é uma oportunidade do criador investir em genética melhoradora. Então, é uma das principais ferramentas, para a pecuária seletiva e os caras que compram o garrote, que nós chamamos de garrote reprodutor, para colocar em sua vacada comum. Então, os leilões dão essa oportunidade. Porque também, ao longo dos anos, a realização do leilão foi inovada no Brasil. Antes se vendia para as pessoas pagarem com 30, 60 dias, depois foi subindo, 6 meses, 1 ano, 2, hoje está com 30 meses, até 30 parcelas. Quando ele compra um garrote lá de 10, de 15 mil reais, aquilo é dividido em 30 parcelas. E o frete, inclusive, hoje, 90% dos leilões já vende com frete incluso. Então, um criador da Bahia compra um garrote aqui na Expo Zebu e vai ser entregue lá na fazenda dele. As raças zebuínas são originárias da Índia e foram introduzidas no Brasil a partir do século XIX, adaptando-se perfeitamente ao clima tropical, representando atualmente mais de 80% do efetivo bovino nacional, sob a forma de animais puros ou cruzados. São 23 milhões de animais registrados já pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. É um número fantástico. Nós temos 234 milhões, mais ou menos, de bovinos no Brasil. 80% deles possui sangue da raça Nelore, que eu te falei que é a raça mais rústica, mais adaptada para a criação extensiva, de manejo menos exigente em manejo. Quem puder nos visitar, nós vamos se sentir honrado e confesso que nós temos as exposições da agroindústria familiar que eu falei, nós temos máquinas, veículos, temos 5 dias de shows extraordinários
e temos todo o julgamento, a palestra técnica que vai haver, inclusive, lá na nossa fazenda experimental Estância OT, os leilões, 38 leilões, dos mais variadas raças, né? As músicas regionais aqui, que são 2 praças de músicas regionais, parte de gastronomia, áreas de bate-papo. Vem visitar. E olha, uma decisão do Supremo Tribunal Federal apaziguou, pelo menos por enquanto, as contestações de demarcações de novas terras indígenas. Entenda melhor o caso na reportagem. O ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos judiciais relacionados à lei do marco temporal. Ele justificou sua ação apontando a necessidade de pacificar o conflito judicial em torno da tese da lei do marco temporal aprovada pelo Congresso e optou por abrir um processo de conciliação e mediação sobre o assunto. O deputado Ricardo Salles reafirmou a importância de respeitar o marco estabelecido em lei. Sem um marco temporal, não há previsibilidade jurídica. Qualquer proprietário rural em qualquer região do Brasil, desde o Paraná, estado do nosso querido presidente da FPA, Lupion, Rio Grande do Sul, com Zuco, São Paulo ou outros estados do Brasil, pode chegar um grupo de indígenas e dizer, não, os meus antepassados viviam aqui e eu quero essa terra de volta. E aí você ter toda uma produtividade, todo um setor agropecuário ameaçado em razão desta falta de previsibilidade. Portanto, me parece, sim, que é o caso de colocar uma pá de cal final nesse tema. Na prática, foram suspensas todas as ações que julgavam a inconstitucionalidade do marco temporal aprovado pelo Congresso Nacional. O aceno foi considerado uma trégua nesse embate entre legislativo e judiciário. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária considerou a sinalização do ministro Gilmar Mendes positiva, mas teme que novas interpretações de ministros do Supremo, a exemplo de processos recentes, abram precedentes para novos pedidos de demarcação de terras. Esse marco de temporalidade na Constituição está muito claro no artigo 321, no tempo verbal que está escrito na Constituição, tudo isso. A preocupação que nós temos em relação à interpretação disso é que pode abrir uma precedente extremamente complicado de um número sem tamanho de demarcações, com autodeclarações, laudos antropológicos com muitos problemas, a exemplo do que houve na decisão em relação ao Estado do Paraná 2 semanas atrás. Tese do ministro Fachin de demarcar as áreas na costa oeste, na cidade de Guaíra e Terra Roxa, no Estado do Paraná, foi derrotada por 9-2 pelo pleno do próprio STF, por entender que não tinha razões jurídicas para fazer aquela demarcação, muito menos para suspender aquelas liminares todas que impediam as demarcações. Então, acho que precisa muito mais sentar na mesa e os próprios ministros entenderem qual é a tese vitoriosa desse processo todo, e nós, do Congresso Nacional, cumprimos nossa parte. A gente precisava legislar. Nós legislamos. Se entenderem que há necessidade de constitucionalizar o tema, nós já estamos com a PEC 321 lá na Câmara, 132 na Câmara, já estamos com a PEC 48 no Senado e vamos fazer isso da mesma maneira. O ministro Gilmar Mendes estabeleceu um prazo de 30 dias para ouvir todas as partes. Entidades que ajuizaram os processos, também chefes dos poderes executivo e legislativo, além da Advocacia Geral da União e Procuradoria da República. E se a questão com os indígenas parece estar resolvida, com o MST o impasse continua. Já são mais de 40 invasões em propriedades em pelo menos 18 estados. Com isso, o Congresso tenta acelerar uma votação de um pacote anticrimes para tentar coibir as invasões de propriedades no país. Somos defensores do agro, mas o agro não pode prescindir de segurança jurídica. Segurança jurídica serve ao país, serve à democracia e é indispensável para nós. Estou falando de invasão de terra. Se pudermos ter distribuição de terras, sempre fomos a favor disso. Acesso dos pequenos a todos os instrumentos de orientação tecnológica, de acesso a financiamento, sempre trabalhamos por isso também. Mas invadir terra não merece contemplação. Por isso nós vamos, na legislação, endurecer. Quem participa de um movimento como esse não pode participar de programas sociais mantidos por uma estrutura que é sustentada pelo respeito à legislação. Se escolhe um caminho, ou se está de acordo com as regras da democracia,
ou se está contra. E aqueles que são contrários, nós vamos propor o rigor da lei. Tem que ser punidos, não podem ficar querendo vantagem e depois usufruindo de programas construídos por todos, pela sociedade que precisa ser respeitada. Hora de conferir como fica a nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro desta semana, destaque para a 57ª Expo Agro e 30ª Festa do Peão de Boiadeiros de Bragança Paulista, que acontecem até 5 de maio. Um dos rodeios mais tradicionais do Brasil, o evento contará com montaria em touros, além de exposições e feiras. A grade de shows vai contemplar uma grande variedade de estilos, com destaque para Ana Castela. Ainda em São Paulo, acontece até 5 de maio a 44ª Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, a Facilpa. No evento, haverá julgamento de equinos e caprinos, além de rodeio e shows com Gustavo Mioto, Dance DJ, Rio Negro e Solimões, Luan Santana, entre outros. A AgriShow, realizada de 29 de abril a 3 de maio em Ribeirão Preto, vai contar com uma área totalmente dedicada à tecnologia e inovação, a AgriShow Labs. O objetivo é conectar diversas startups do agronegócio e suas soluções diretamente com o público visitante, num espaço perfeito para fazer muitos negócios e network. Para 2024, estão sendo esperados cerca de 40 startups, o dobro de 2023. A 13ª edição da Agrotecnoleite Complém acontece de 7 a 10 de maio, no Centro Tecnológico Complém, em Morrinhos, no sul de Goiás. O evento vai reunir as últimas tendências do setor, como tecnologias para as propriedades rurais, implementos agrícolas, veículos, linhas de crédito, torneio leiteiro e preparo de alimentos derivados do leite em tempo real. A abertura oficial do evento deve contar com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem e para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página do YouTube, Programa Fator Agro. A gente volta na semana que vem trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.